Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é dia 18 de outubro, são 7h48 da noite. O tema do nosso discurso hoje é o novo nascimento. Amém? Amém. O que é o novo nascimento, pastor? O novo nascimento, você nasce de novo. A Bíblia diz: se o grão de mostarda cair na terra e não morrer, fica só. Esse é o problema das pessoas que não é nascido de Deus. Eles se sentem só. Mesmo ele no meio de uma multidão, ele se sente só. A importância de nós nascermos de novo é que os velhos hábitos do nosso pai, não é o pai físico não, é o pai diabo, porque ele foi o nosso pai no passado. Porque quem nos regeu foi ele. Quando nós nasceu, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Amém? Então, aquele mal que ele nos ensinou até o dia que você veio a Cristo, é onde você precisa cair na terra para morrer e ter uma nova vida. E quando é que eu morro para as minhas vontades? E quando é que eu morro para este mundo? O batismo nas águas. O batismo nas águas, ele é crucial para aquelas pessoas que querem ter um relacionamento com Deus. Mas só que infelizmente tem pessoas que se batizam, ainda a velha natureza ainda tem manifestação nela. Por que a velha criatura ainda tem manifestação nela? Porque falta o quê? Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não tem nada a ver com o novo nascimento. O novo nascimento você adquire quando ele te apresenta para Jesus. E ali você tem um encontro com Deus. E ele começa, quando ele age na tua vida, ele começa a regenerar você. Ele começa a te guiar. Ele é o guia. É o que eu estava falando, acho que era com quem? Com o Júlio hoje. Deus, outrora, ele falava com o homem o quê? A distância. Ele não tinha relacionamento de trocar uma ideia com o homem, a não ser com Abraão, com Moisés e com o Adão. O Adão via Deus. O Adão andava com Deus. Por quê? Porque o Adão tinha um corpo transformado. Quando você tem um encontro com Deus, você tem um corpo transformado. O pecado já não tem domínio sobre você. Ainda que você cometa pecado, porque nós somos naturais, somos carne, mas o pecado não tem domínio contra você mais. Você pode pecar, não viver em pecado. O que é viver em pecado? Cometendo os mesmos pecados. E às vezes a gente até comete, né? Que a gente somos safados, né? Falei alguma coisa de mal? Errado? A gente precisa tomar vergonha na cara. Aí Deus fala: não fale mal do seu irmão. Aí a gente esquece e fala. Não causa confusão. Aí a gente esquece e causa. Não chega atrasado. Aí a gente fica lá só no relógio. 6h08, 6h20. Não, se eu for agora eu vou chegar cedo. 6h40. É melhor ir 7. Que aí eu vou chegar atrasado de boa. É pecado, você está cometendo um pecado. Não é pecado quando você não é orientado, pessoal. Você sabia disso? O mundo lá fora peca contra Deus? Não. Para ele não é pecado. Ele não se sente mal. Agora, quando tu comete um pecado, tu se sente bem ou mal? Mal. Então é pecado. Você está entendendo? Então,
A disciplina é crucial para que você possa ter um novo nascimento. Você só é nascido de Deus quando você ouve voz de comando. É o que a pastora Rose junto com vocês estão pregando. Sobre os 10, aquilo ali é uma voz de comando. Depois vocês vão lá e ver o que eu coloquei lá. O início dos 10 mandamentos. Não tem nada a ver com o que vocês vão pregar. Eu botei tudo de uma única vez com uma explicação. Você vai ver. O que é os 10 mandamentos? É um comando. Você vê? Eu falei assim, Rose, missionária, era missionária ainda, não era? Quando eu falei, missionária Rose, fala para todos eles virem se eles querem ser abençoados. Vocês ouviram? Vocês não sabiam o que ia acontecer. Não sabia. E Deus abençoou vocês. Poxa, pastor, Deus abençoou. Eu fiz um voto de tanto. Como é que você é benção? É benção. Você vê que só foi só vocês. Por que não dei para os outros, se o interesse é dinheiro? Se o interesse era dinheiro, por que não deu para os outros? Deus separou só 6. E os 6 foram honrados. Todos 6 foram honrados. Todos 6 foram consagrados, foram apresentados. Só não recebeu a unção maior porque Deus falou, segura. Eu não sei o que um de vocês fizeram porque Ele mandou segurar, porque eu ia botar em todos. Segura. Eu não sei quem foi. Às vezes por causa de um, para tudo. De um. Então, busque esse novo nascimento. Ainda que você é nascido de Deus, se considera que não é. Deus, eu quero nascer de Ti. Mas pastor, o senhor já é pastor, já é nascido. Mas eu quero estar sempre na condição de nascer de Deus. Sempre dê ouvido, pessoal. Não seja teimoso, não seja cavalo. O cavalo não, acho que é o burro, né? Que é o teimoso. O burro toma-lhe chicotada e o camarada empaca. Mas ele empacou para poder salvar Balaão. Mas você não está me salvando quando você empaca. Você vê que coisa linda hoje, né? E eu vendo, às vezes eu fico à distância para apreciar vocês. Aquelas coisas lindas, todo mundo alegre, tudo de uniforme. Olha que gostoso. Largaram as suas vidas, largaram a sua casa, deixaram os seus filhos no colégio e foram sem preocupação, porque sabia que Deus ia o quê? Liberar todo mundo na hora certa. Você vê que coisa linda? A mulher tinha um ódio. Ela falou, Senhor, tira de mim isso. E Deus tirou. A outra era o quê? Tinha problema, não andava, não tinha movimento. Sofreu um ABC. Viu? E Deus diaconiza. E aí? Uma diaconisa assistindo um ponto-socorro espiritual. Forte. Então, nasça de Deus, pessoal. Quando você não nasce de Deus, olha como é que você fica. Quando você não é nascido de Deus, olha como é que você fica. E não adianta falar para mim que é nascido não, porque eu sei o que é nascido e eu vou observar. Você pode até se convencer que é. Olha só, se você vive desta maneira aqui, significa que você não nasceu. Quando você nasce de Deus, você é frio para este mundo. Você é seco para o mundo. A bomba caiu ali, tu... Amém, Senhor. Chegou e falou assim, ó, a partir de hoje, você está dispensada do trabalho. Graças a Deus. Ó, a partir de hoje, estou te pedindo a casa. Amém. Chega lá aquela cartinha. Cartão bloqueado. Graças a Deus. Você não tem sentimento para essas coisas. Claro que nem sempre você vai manter a postura.
Tem momento que você está enfraquecido que você vai, mas não demonstra para ninguém. Para você, foi que nem no dia 11. Eu estava meio assim, mas eu sabia o que ia acontecer. Mas na verdade aquilo ali era uma pressão espiritual para eu duvidar do milagre. E Deus fez o milagre, foi estrondoso, foi uma coisa magnífica, foi uma coisa miraculosa. Ainda que ninguém entenda, mas foi. Aí, olha só o que é uma pessoa que não é nascida de Deus, lá em Jó 14. Alguém pode me dar um pouco d'água? Ô, Rose, pega a água lá, Rose. Ah, tá aqui. Jó 14, versículo 1. Não lê na minha frente não, que você não vai entender não. Deixa eu te explicar, porque a revelação tá comigo. Você vai entender só o que está escrito aí, a história. Mas eu vou te revelar o que está escrito aí. E à medida que eu te revelar, Deus ele vai estar fazendo você pensar. Amém? Todos estão de parabéns. Está excelente o trabalho de vocês. Mas pode fazer melhor, não pode? Não é porque foi elogiado agora que vai parar, não. Se parar, aí a borracha come de novo, né? Você vê que acabou a pancada, né? Eu me livre, até eu sentia. Porque eu vi os vídeos, né? Agora a gente vamos arrebentar. Pessoal, vamos dominar tudo! Vamos dominar tudo. Vamos entregar tudo na mão do nosso Senhor. Ele quer nos dar poder. Quando você recebe uma autoridade, você adquire poder. Poder para resolver, poder para curar, poder para transformar. Você vê, coloquei um vídeo 3 horas da madrugada lá. O vídeo de 3 horas da madrugada deu, se eu não me engano, 20 e poucos visualização. Imediatamente a moça pediu oração. Ore por mim. Chorando. O povo está sedento. Só que nós precisamos, como meu irmão dizia, ter uma coesão. O que é uma coesão? Junto. Mesmo pensamento, mesmo propósito, mesmo objetivo. Se o teu objetivo não é crescer o trabalho, tu está perdendo tempo. Já falei isso para muitos, não já? E Deus abençoou. Né? Arranca, né? Deus arrancou. Só dava problema, né? Não pode nem ficar falando muito porque dá problema. Pegou? Vamos lá? Olha só o que está escrito assim. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietações, vive atribulado, vive atribulado, pensando no que vai comer, no que vai vestir. Eu já falei para vocês a minha história, não já? Eu nem tô nem aí. Tu chegar lá, olhar assim, e Rose, tem 2 pão, ó, é um meu e um teu, dá um pro garoto. E rindo. Tô nem aí. Chegou o dia aí da gente... Já viu aquela batuquinha na geladeira? Vê o que tem? Só vê aquele pouquinho de negócio. Bota lá na panela, mexe tudo. Vai querer? Torcendo pra que não queira, né? Ah, eu quero. Aí tu tem que dividir. Aí dá um pouquinho pra ela, um pouquinho pra ele, e a gente come. Esquenta a minha cabeça. Por que eu não esquento a cabeça? Porque eu sei em quem tenho crido. Tudo isso é experiência, pessoal. Você pode observar, a dificuldade, ela vai te tornando forte. Vai chegando a hora que você... Tá nem aí. Não tenho, vou dormir. E durmo. E acordo só na hora do trabalho. E quando Deus não deixa nem dormir, né? Ele entra em jejum. Ah, jejuar não tendo nada é mole. Duvido jejuar não tendo nada é mole.
Duvido. Eu tô ali. Eu vou apresentar um jejum. Tu acha que eu vou dar mole? Oportunidades é única. Eu vou lá, 12 horas de jejum. Que nem lá na câmera lá. 11. Já assim. Eu vou ali no banheiro. Mais nada, tava passando mal. Por quê? Eu tinha comido um pãozinho. O pãozinho não segurou até 2 horas da tarde. E de 10h30 até 4 horas da tarde. E ainda ficou dentro de um carro, ainda em uma segunda reunião. Mais 2 horas de reunião. Mas aí já tinha mudado a história, né? Aí... Amém? E Deus, Ele vai cuidar de vocês. Se você vê que você está inquieto por dívida, vai te parar. O teu talento fica bloqueado. O teu talento fica bloqueado. O que foi que Paulo disse? Sei viver em tudo quanto é o quê? Circunstância. Porque o cara era nascido de Deus, rapaz. O cara nasceu de Deus. E ninguém foi evangelizar Paulo. Quem viu alguém evangelizando Paulo? Ninguém tinha coragem de chegar perto daquele homem. Quem evangelizou Paulo foi o próprio Cristo. Cara, tu tá matando o meu povo, tu é doido, cara. Tu tá acabando com o meu povo. Para com isso, rapaz. Quem és tu, Senhor? Aí já não enxergou mais nada. Quem és tu, Senhor? Sou o Cristo, sou Jesus. Aí Jesus, não sei nem quem foi que levou ele para uma casa baldia que tinha lá. O cara ficou 3 dias passando fome. A Bíblia diz que ele jejuou, mas ele estava em jejum. Você acha que Deus não criou tudo aquilo lá para ele fazer 3 dias de jejum? Sem querer fazer? Esforçadamente. Forçadamente. O jejum libertou Paulo. Aí Ananias, Deus falou, Ananias, vai em tal lugar na rua direita, esquerda, não me lembro, acho que é direita. Paulo de Tarso está lá. Senhor, ele mata. Ele é perigoso. Pode ir lá, rapaz. Bota a mão na cabeça dele e faz o Espírito Santo entrar dentro dele. E ele foi temeroso. Paulo, irmão. Teve que falar modéstia. Paulo, irmão, com medo, né? Paulo, irmão, o Senhor me enviou. E ele botou a mão na cabeça de Paulo. A Bíblia diz que saiu dos olhos de Paulo 2 escamas, que era a cegueira espiritual. Paulo foi cheio do Espírito Santo. Tu viu Paulo sendo batizado nas águas? Mas Paulo foi pregar o evangelho depois. Aí como os cristãos, que eram os apóstolos não eram discípulos ainda, né? Os discípulos não aceitaram Paulo, rejeitaram Paulo. Aí o que Deus fez? Paulo, prega para os gentios, prega para os outros. O judeu te rejeitou, prega para os demais. Então ele passou a ser o apóstolo dos gentios. É onde ele dominou toda a Grécia, toda Roma, dominou tudo. E é isso que Deus quer fazer contigo. Deus, ele nos escolheu para a gente dominar. Não é domínio satânico, não. É domínio de Cristo. Qual é o domínio de Cristo? É trazer paz para as pessoas. Levar Jesus para elas. Apresenta aí. Depois a Rose vai ouvir a voz da dona da casa. O que ela falou? Ela não pôde estar lá porque estava resolvendo os assuntos. Mas ela falou que a gente foi ali para poder travar o mal. Aleluia. Acabar com o mal. Ela mandou um áudio depois. Então você vê, um trabalho que era para a gente estar fazendo, uma outra pessoa foi lá e abriu o trabalho. Uma pessoa que não tem nada a ver com o nosso grupo, foi lá e abriu o trabalho. Que nem faz parte do nosso trabalho. Abriu um trabalho lá. Vai fazer. Resolveu tudo. Negociou, estrategiou, convenceu, porque foram na frente tentar atrapalhar, mas ela foi pessoalmente, convenceu a dona, e a dona, quando chegou, viu tudo aberto. Estava aberto ou não estava? Casa, portão.
vai abençoar ela. Eu não tenho dúvida que ela vai alugar aquela casa imediatamente. Aí Deus vai botar a gente do lado. Fez a do lado estar para poder a gente fazer do lado. Então, isso é nascer de Deus. Os nascidos de Deus, ele conquista as pessoas. As pessoas têm que ter prazer em estar perto de você. As pessoas, elas têm que ter prazer. Vocês tinham que ver no dia. A gente lá na prefeitura resolvendo os documentos lá. A pessoa da frente doendo pra gente. As duas meninas se encantaram com a pastora Rose, que eu falei, olha, quem conversa com essa mulher aí se apaixona, meu Deus. Não, eu vou lá, eu quero estar com vocês lá. Não, eu quero fazer parte do trabalho. Eu falei, deixa a emoção sair um pouco. Não, mas nem emoção não, pastor. Eu estou decidida, não é emoção não. Manda mensagem todo dia. Quem foi que jejuou para eu ir lá? Olha lá o resultado de vocês. Aleluia. Eu resolvi o problema dos documentos e ainda ganhei ainda nós ganhamos 2 almas. E ainda tem um esposo que está afastado, que a esposa falou, quando eu conversar com ele, ele vai voltar para Jesus. Amém. Você vê? O nosso trabalho está dando certo. É por isso que as pessoas estão com ódio de nós. Querem nos matar. Vai morrer. E a gente está morrendo mesmo, né? Para este mundo. Amém. Glória a Deus. Né? Daqui uns dias vai ser assim, ó. A Jennifer. Ele vê o vídeo, não vê? Não tem problema não. A Jennifer vai estar vindo e ele. Aí quando a Jennifer está sentada aqui, ele está ali sentado ali buscando o nosso Senhor. Hã? Você sabe o que é que atrai uma pessoa? Curiosidade. Muitos vão vir aqui curiosos. Uma veio aqui curiosa e quando ela viu a pastora sendo consagrada, acabou as amizades. Aí vieram, ligaram hoje. Ligaram ou mandaram zap? Sei lá, ligaram, mandaram zap. Que é muita responsabilidade, vigia. Eu sou algum guarda para vigiar alguma coisa? Eu meto fogo no capeta e vigio para não cair, para não se perder. Quando Deus te abençoar, os fariseus ele vai vir para tentar te desanimar. Não pense vocês que a unção que tem sobre vocês é qualquer coisa não, hein? Para vocês terem essa unção de colaboradores aí, é 1 ano. Verdade. 1 ano. Comigo foi assim. É 1 ano. Trabalhando todo dia. E para ser levantado a um obreiro, mas Deus ele viu graça em vocês. Aleluia. Eu outrora, eu olhava os seus defeitos. Mas eu falei assim comigo, mas eu tenho. Eu não posso julgá-los pelos defeitos. Uns são esquentados, outros são calados, outros são agitados. Mas é necessário que eles sejam assim. Quem foi o líder da igreja em Roma? Paulo ou Pedro? Ajuda. Paulo, Pedro. Pedro arrancava a orelha, gente. Pedro negou Jesus 3 vezes. Tu viu os outros discípulos negando alguém? A quem muito pecou, muito a graça superabundou. Você está entendendo? Você não pode ser fraco quando pecar. Você tem que ser mulher e homem e falar, Senhor, eu pequei, eu errei, me ajuda, me sustenta. Não é ficar recolhido ali, o diabo, blá, 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 blá. Eu já sabia que tu ia errar, rapaz. Só que vai colher. Não tem jeito. E a pior coisa que tem é a colheita. Eu sei o que é. Então, nós precisamos nascer
para não estar inquieto. Aí ele diz: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietações. Nasce como uma flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Ele foge de qualquer guerra. Vem uma guerrinha, ele se isola. A pior coisa que tem é se isolar. Não, você tem que estar perto. Se você ver o vídeo, não sei se foi de meia-noite ou de 3 horas, você vai entender. Você não tem que se isolar. Você tem que o quê? Foi o que eu estava lendo aqui. Deixa eu ler aqui para vocês aqui, ó. Lá no livro de... Não precisa se abrir não, que eu vou continuar lá. Aqui no livro de Gênesis, eu estava lendo para o pessoal. Deus falou assim, ó. Lá no livro de Gênesis 2:18. O Senhor Deus disse ainda... Porque ele estava falando mais outras coisas. Ainda não é bom que o homem esteja só. Aí você fala, tem que ter uma mulher. Não, não é só sozinho, rapaz. Você tem que estar no meio da igreja, você tem que vir para a igreja, você tem que estar no meio dos irmãos, você tem que estar no meio do ministério, você tem que saber o que é que o líder está falando, o que é que a líder está falando, para poder entender, para poder receber, para depois você repassar. Aí você não recebe, aí você vai dar o quê? Você vai dar teoria, você vai dar o que você tem. Que o que você tem é teoria, mas o espírito da obra está na reunião. Aleluia. O espírito da obra onde você vai trabalhar está na reunião, lá na tua casa, lá no teu trabalho, nos teus vizinhos, na tua casa. Quando um problema acontecer, você vai lembrar da reunião. Não, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se você não participa das reuniões da tua igreja, você não tem sabedoria para poder falar. Porque você vai falar de você, do que você leu, mas não do que o Espírito deu aqui em reunião coletiva. Porque Deus, ele não trabalha individualmente. Que dia que você viu Deus trabalhando individualmente? Nunca! Até quando Lúcifer se levantou, Deus ficou o quê? Observando. Porque se Deus ele atacasse Lúcifer, os anjos todos ficavam contra. Então Deus permitiu para que as outras milícias viessem ver a transgressão de Lúcifer, para depois ele dar a ordem a Gabriel para poder passar o sinal. Gabriel ou Miguel? Miguel o arcanjo. E foi aí, expulsou e jogou aqui. Pô, na Terra, por que não jogou no Saturno, meu Deus? Por que não jogou no Netuno, ou lá no Sol? Jogou na Terra. Não podia ter feito Deus lá no Sol, o inferno desses miseráveis? Mas por que Deus fez aqui? Porque Deus sabia que a intenção do homem era maligna, era carnal. Então ele precisava botar todo mundo à prova. E nós somos provados a cada momento. A cada momento eu testo vocês. Eu implico com vocês para ver se o velho homem vai surgir ou não. E mesmo quando você pensa, eu sei que você pensou. Mas aí eu não posso, eu deixo. Amém? Amém. Aí ele diz assim, ó, no 18. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. É isso? Lá, vai lá, vê se é isso na tua aí. Isso. Lá em Gênesis 2:18. Esteja só. É isso? Isso. Você não pode ficar sozinho. Mas eu não pode ficar sozinho, meu filho. A equipe todinha junto, só faltou você. Não pode. Todo mundo, que coisa gostosa, né? O sol queimando o nosso couro. E a gente rindo, brincando. A pastora com cara de leão. Nada de riso. Eu nem aí pra cara de leão dela. Não é? E fomos felizes e voltamos felizes. Que coisa deliciosa, né?
Poxa, seria tão bom se todo mundo tivesse o mesmo propósito. Você estava trabalhando, amém, graças a Deus. Mas se não está fazendo nada, pessoal, você agora não é uma pessoa comum. Parece uma reunião de ministério isso, né? Mas não é reunião de povo. Então, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Olha aí, é por isso que Deus colocou o Inácio comigo. Semelhante. Ele me auxilia e eu auxilio ele. Aí Deus colocou vocês, meninas, com a pastora para auxiliar, para apoiar. Amém? Amém. Não significa que todas as ideias que vocês dão, ela vai pôr em prática. Porque ainda tem que passar pelo crivo, né? E quem é o crivo? Quem é o crivo? É o pastor. Se não passar, ainda que ela é dócil, ela tenta me conquistar, ela tenta me persuadir, porque tem poder de persuasão mesmo. Mas se Deus não quiser, Ele corta. Amém? E quando for cortado, você não tem que ficar chateado. Poxa, gente, não. Só queria ajudar. Todos nós queremos ajudar, não é? Mas só que muitas das vezes, você vê, a Bíblia diz que Paulo, ele queria pregar o evangelho ali. Mas Deus não queria, Deus queria que fosse aqui. Aí Paulo insistiu e foi ali. Quem se opôs a Paulo? Foi Satanás ou o Espírito Santo? Quem falou o Espírito Santo aí? Foi o Espírito Santo. E ele foi de novo, ele se opôs. E aí ele entendeu. Olha só, Paulo, poderoso Paulo. Deus não quer que eu pregue aqui. Deus quer que eu vá para lá. Aí quando ele foi para lá, ele ouviu uma família inteirinha necessitada. Quando ele liberou a palavra, todos foram abençoados. Às vezes você não foi, a palavra que era para libertar uma alma lá, era você que tinha que dar. Às vezes era um sorriso, às vezes era um aperto de mão, às vezes era um abraço. Entendeu, Jenny? Às vezes era um abraço. É um abraço que faz a diferença. Você entendeu? Um aperto de mão. Você vê, a minha história aconteceu com um aperto de mão. E é bíblico. Entendeu? Então, o Senhor Jesus, ele deixou claro aqui, e quem estava falando isso daqui era Jó. Jó perdeu tudo. Jó perdeu riqueza, perdeu tudo. Eu acredito que ele comia resto de comida, né? Para viver a vida que vivia, né? Sujo, fedorento. Lepra fede, não fede? Então, aí, olha, e mesmo assim Deus era com ele, hein? Os camaradas foram lá, todo posudo lá, todo granfinão lá, cheirosão, com paque rabane.